Agora sim. Então, uma boa tarde a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso novo encontro da disciplina de construções rurais. Hoje nós deremos continuidade aos nossos conteúdos, né? Hoje nós falaremos sobre a parte de fundações, que são as estruturas de sustentação das nossas construções, né? Então, como a gente sempre faz, né? Numa semana eu apresento o conteúdo. Aí é uma parte mais teórica, de discussão, de conceitos, essa parte mais de leitura, né? Então, aí a prof, como é que a prof cobra isso, né? Através de um questionário. Então, amanhã, dia 2 de fevereiro, quarta-feira, para ser razoável para as duas turmas, né? Porque eu tenho uma turma terça e uma turma quarta. Então, a partir do meio-dia, abre o nosso questionário, tá? E aí, ele fica aberto até as 23 horas e 59 minutos, tá? Então, como a gente fez para o outro conteúdo, a gente ampliou o prazo para vocês poderem finalizar, né? Para que vocês tenham mais tempo para fazer, porque eu sei que vocês têm bastante coisa também, tá? Então, abre amanhã, ao meio-dia, e fica aberto até às 23 horas e 59 minutos do dia 2, certo? E aí, então, essa é uma atividade que vocês têm notas imediatas, né? Vocês olham, vocês têm as tentativas, né? E é bem tranquilo, tá bem? E aí, sim, na próxima semana, aí a gente faz aquele momento de cálculos, né? De contas, essa coisa toda, tá? Aí depois, o próximo conteúdo da mesma forma, né? Então, a gente vai entremeando um momento mais teórico, mais tranquilo, de mais leitura, né? Lembrando que isso aqui já está disponível para vocês lá na nossa página do Moodle. Outra coisa, para cada aula eu vou abrir uma sala diferente aqui no Moodle, tá? No BBB. Eu sei que tem alguns professores que fazem uma sala única, né? Uma coisa única para todos os encontros. Não, eu prefiro fazer uma sala por encontro. Eu acho que fica melhor para vocês, fica mais visível para vocês. Então, vocês entram no Moodle, quando vocês olham a aula, que eu já deixo identificado lá bonitinho, em azulzinho, né? Aí vocês já têm lá a aula de terça-feira para vocês clicarem, ou a aula de quarta, para o pessoal de quarta clicar. Tá bem? Combinado assim? Tranquilo? Beleza. Então, sempre assim, tá? E qualquer dúvida, queridos, aí assim, ó, vocês sabem, tem o nosso grupo, vocês têm liberdade de me ligar, tá? Vocês têm liberdade de me escrever, continua tudo igual, né? Vocês me escrevem, vocês me ligam, né? Se naquele momento eu não consigo atender vocês, aí o nosso código é sempre aquele, né? Eu visualizo, e aí, se eu não consigo atender naquela hora, assim que eu desocupo, eu consigo atender, tá certo? Eu volto, e aí, assim, se vocês precisam, daí a gente abre câmera, né? E outra coisa, se vocês tiverem dificuldade, e para aqueles que estiverem aqui em Curitibanos, é possível, sim, uma explicação presencial, né? Como sempre foi, mas eu reitero com vocês que é possível também um momento presencial para atendimento de dúvidas, certo? Então, vamos lá. Vamos dar uma conversada aqui sobre as nossas fundações. Tudo entendido, então? Tranquilo? Então, agora eu não vou, eu vou compartilhar, eu vou mostrar a tela grande, eu vou enxergar grande aqui comigo, e aí vocês, se vocês precisarem falar comigo, me chamem com o microfone, tá bem? Então, vamos lá. Então, fundações, que são as estruturas que vão fazer a sustentação das nossas construções, certo? Então, aqui, olha, a fundação dessa estrutura aqui, a gente já vê, é como se fosse o desenho da planta baixa, né? Que a gente estudou lá em desenho técnico. Então, na verdade, é a finalização da fundação que a gente está vendo aqui, e daqui para frente a gente tem, né, a elevação das paredes, os pilares e as outras estruturas que nós já aprendemos, né? Aqui, uma interface, né, as fundações, aqui essa partezinha seria o solo, né, seria essa parte transparente, e daqui para frente a parte de
né, de paredes, de vigas, de pilares, né, de telhado, que ficam aparentes nessa nossa construção, tá? Bom, então, fundações, como a prof falou, são as partes inferiores de uma edificação e que são responsáveis por receber todas as cargas das camadas superiores, né? Então, elas vão receber o quê? A carga do telhado, a carga do pilar, a carga das paredes, a carga das... Enfim, todas as cargas que estão aqui externas, elas vão ser direcionadas para as fundações que serão responsáveis por transmitir essas cargas para o terreno, tá? Que vai receber essa fundação. Então, olha, nós temos o que a gente chama de elementos que auxiliam na escolha, no estudo e na escolha dessas fundações, né? Então, para estudar, para definir o tipo de fundação, a gente primeiro precisa saber quais serão as cargas, né? E o valor das cargas que atuarão sobre essa fundação, o que significa dizer que eu vou ter que somar todo mundo, né? Vou ter que somar a parte que é de telhado, vou ter que somar a parte que é do pilar, vou somar a parte que é das paredes, somar todas as cargas que eu tenho acima, né? E aí eu tenho uma carga total disposta naquela estrutura de fundação, né? Naquela sapata ou em outras estruturas que, né, dependendo da profundidade do leito resistente, do volume da carga, eu tenho diferentes tipos de fundação, né? Então, as cargas atuantes sobre a fundação, que é esse somatório, e, não menos importante, a natureza e a característica deste subsolo. Então, a prof já comentou com vocês bastante vezes, né, que para a construção civil, as características do subsolo ou do solo que receberão essas cargas, elas diferem, né, substancialmente do que quando a gente fala de um solo, né, que é interessante para a agricultura, né? Então, o que eu penso em termos de solo para colocar uma fundação? Eu quero sim um solo resistente, eu quero sim um solo que consiga receber essas cargas, transmiti-las, né, para as suas partes e essa fundação, ele ceda o mínimo possível, né? Então, ele tem que receber as cargas e não ceder, e não mexer, né? Não sofrer alterações. Ou, se essas alterações acontecem, que seja o mínimo, né? Então, assim, carga e natureza, né? E o tipo de solo, o tipo de subsolo que vai receber essa carga, né? E ainda para a escolha da fundação, as cargas da estrutura, elas devem ser transmitidas e cada camada do terreno ele tem que ser capaz de suportar sem rompimento. Então, assim, vocês têm duas fotos aqui bem interessantes, né? Essa primeira aqui é um talude de estrada, né? Então, o que aconteceu? Com certeza é um solo, né? Problemático do ponto de vista construtivo, né? Então, o que aconteceu? Provavelmente, excesso de chuva, que a gente tem visto muito, né? Infiltrou nesse talude, e o que aconteceu? Essa estrutura desmoronou e aí empurrou esse leito de estrada, né? E aí isso aqui também não era muito resistente, então causou toda essa deformação. Então, esse solo aqui, ele não foi capaz de receber a carga a mais que seria daquela água, daquele volume de água, rompeu e o seu rompimento levou a um rompimento num segundo momento desse leito de estrada, tá? Essa estrutura aqui que eu mostro para vocês, isso aqui foi uma situação que eu vivenciei. Essa aqui é uma foto de um lugar que eu vi, tá? Então, assim, eu gosto sempre de mostrar para os alunos, né? Isso aqui é um prédiozinho, não é um prédio muito alto, tá? Depois eu vou mostrar a foto para vocês. É um prédio localizado na Praia das Toninhas, na cidade de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. Ele é bem pertinho da casa dos meus pais, lá em São Paulo. Meus pais moram em Taubaté, né? Então, assim, o que aconteceu aqui, né? Ao lado desse muro aqui, existia um riozinho de maré. Sabe aqueles riozinhos que tem praia? Que hora tem água, hora não tem, hora tem água, hora não tem. Então, assim, essa construção aqui, ela não é pé na areia, tá? Ela é depois da BR-101, mas ela é bem próxima do mar, tá? Então, assim, com certeza, esse solo aqui é um solo, né? As primeiras camadas desse solo aqui, elas não são camadas muito resistentes, tá? É uma região de sedimento, uma região de praia, tá? Então, tem bastante areia, enfim. E tem essa complicação ainda desse riozinho que fica ao longo aqui, que tem
hora está seco, hora está com muita água, hora está seco, hora está com muita água. Bom, então o que aconteceu? Olha, não sei se vocês conseguem ver na foto aqui uma rachadura no muro também, né? E aí o que aconteceu? Muito provavelmente, né, na hora do dimensionamento das fundações, da determinação da profundidade do leito resistente, queria suportar. Então, o leito resistente é o lugar quando a gente faz aquela prospecção para saber o tipo de solo e a camada resistente. Lembra quando o pessoal usa aquele bate-estaca que vai fazendo, né, vai fazendo prova no terreno até achar um lugar resistente? Então, assim, provavelmente subestimou-se essa camada, né? Provavelmente essa fundação não ficou num leito resistente que seria capaz de suportar essas cargas todas, tá? Tem outras coisas também envolvidas aí, né? Então, esse terreno sofre uma variação bastante grande, essa coisa de molhado, seco, enfim, tem várias situações. O que aconteceu, né? Essa construção aqui, se vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma varanda de um andar. Então, assim, esse prédiozinho, ele afundou no solo. Quer ver? Vou mostrar a próxima foto para vocês. Olha o que aconteceu. Então, eles são dois irmãos, né? Dois prédios. Então, o que aconteceu? Esse lado, ó, essa partezinha aqui que eu falei para vocês que tem um riozinho. A foto foi tirada aqui da frente da estrada, tá? Então, o que aconteceu? O prédio estava pronto, né? Já ia ser entregue, né? Aí, não sei se vocês estão vendo, já estão com as esquadrias, está pronto, né? Olha, esses aqui, inclusive, já estavam ocupados. E houve essa avaria muito séria e esse prédio, né, rompeu a estrutura, a fundação, né? Então, o que aconteceu? Além da injúria causada na própria construção, isso aqui pode, inclusive, sugerir avarias na construção vizinha, né? Como eu estou vendo aqui num outro prédio, tá? A situação de um prédio que sofre um problema desse pode, inclusive, causar problemas na estabilidade do irmão, do vizinho, como eu digo, né? Bom, finalizando a história, né? Essa estrutura foi salva, tá? Então, assim, ó, o que aconteceu? Vou voltar aqui a imagem. Essa estrutura foi toda o que a gente chama de macaqueada, né? Então, assim, foram trazidos estruturas de guincho, né? Isso aqui foi erguido, né? Essa parte toda, que essa lateral toda foi erguida, tá? Aqui, ó, essa lateral toda foi erguida, né? Então, a estrutura aqui dos pilotis foi reforçada, foi refeita, tá? E, logicamente, né, foram feitos outros estudos, né, de solo, etc, etc. Então, esse prédio existe, esse prédio está salvo, né? Está salvo, está em pé, como o irmão dele aqui. Agora, sim, existem dois custos, né? Olha como a fundação é importante. Existem dois custos envolvidos aqui. O primeiro, que é o custo da recuperação da própria estrutura, que a construção civil consegue fazer, né? A gente consegue fazer a recuperação. Agora, a que custo social, né? A que custo? Lógico, tem um custo econômico aí, um custo, né, bastante elevado, mas um custo assim, olha, imagine como é que nós faríamos para, digamos que vocês fossem donos de um apartamento nesse prédio, tá? E aí, assim, aconteceu esse problema, tá, resolveu, né? Me digam aqui, a gente não vai ficar sempre com uma pulguinha atrás da orelha com essa situação? Né? Mas uma vez já afundou, será que não afunda mais? Será que não acontece isso de novo? Né? Agora, tem outra situação também, né? Aconteceu isso, a gente salvou a estrutura, eu vou querer vender. Então, assim, quem tentou vender depois, essa história foi muito falada, né? Então, assim, teve uma perda econômica na venda de uma unidade dessa, isso é notório, tá? Então, assim, percebam como é importante, né? Como a prof falou para vocês, né? Na escolha da fundação, essa avaliação desse terreno, essa análise muito criteriosa que a gente tem que fazer, esse cuidado que a gente tem que fazer, né? E no próprio dimensionamento da estrutura da fundação, a escolha dessa fundação, para que a gente não venha ter problemas na sequência,
tá? Então, isso aqui é muito sério. Eu sempre gosto de frisar bastante isso, tá? Bom, feita essa conversa, né? E aí, lógico, né? Como eu falei para vocês, uma fundação mal feita, que gera um problema como gerou aqui, né? Pode causar injúria, sim, numa estrutura vizinha, certo? Então, aí não é só um, são duas estruturas que sofrem. Então, 2 gastos que você tem. Então, isso é muito complicado, tá? Bom, seguindo, uma outra questão que a gente tem que levar em conta quando a gente vai fazer um estudo de fundação, né, é também o aspecto técnico e o aspecto econômico e até o aspecto visual de uma estrutura, né? Então, assim, olha, perceba aqui, ó, isso aqui é uma ponte, tá? Então, o que acontece? Muito provavelmente, né, essa ponte tomou-se, né, a liberdade de construir essa ponte, né, num vão muito grande, né? Essa ponte foi toda ela feita na mesma altura, não houve variação. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui que ela praticamente morre em zero lá, né? Mas nessa parte aqui, se eu quero começar de uma parte, terminar na outra, e se há variação no relevo, né? Então, é óbvio, né, que essa parte aqui que fica mais alta, e eu quero chegar no mesmo ponto, é lógico que eu vou ficar com essas pernas aqui, eu vou ficar com essa estrutura aparente aqui, bastante desagradável, né? E gera um desconforto também nas pessoas, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo de uma situação que é bem interessante e que quem conhece, né? Então, assim, ó, a Ponte Rio-Niterói, né? Que é um exemplo bem clássico, né? Então, assim, ela é uma ponte bastante comprida, né? Se eu não me engano, ela tem 14 quilômetros de distância, né? Ela une a cidade do Rio, a cidade de Niterói, né? Ela passa por toda a Baía da Guanabara. E aí o que acontece? Existe um corredor, ali é um corredor de passagem de navios de grande porte, né? Que adentra o porto, né? Então o que acontece? Não sei se vocês já viram isso, né? Mas a ponte ela começa numa altura relativamente baixinha, né, em relação ao todo que ela tem, e exatamente no vão, vamos dizer assim, no caminho dos navios, ela se eleva. Então, quer dizer, em vez de eu fazer toda ela muito alta, né, porque os navios vão passar só por um corredor, né, um corredor mais profundo. Então, lá a ponte foi pensado exatamente isso, né? Então, ela essa parte aqui que seria afundada na água, que ficaria, né, que tem essa parte aqui dos pilaretes aqui, né, que deveria estar dentro do solo, ou dentro da água, né, você não vê, né, e aí ela fica mais elevada somente nesse trecho, né, é um trecho pequeno, relativamente pequeno, né, que aí sim ela fica bem alta e que a gente percebe, né, que é o corredor dos navios, né, então, lógico, foi pensado no aspecto técnico, foi pensado na questão econômica e até no aspecto estético da coisa, né? Então é muito interessante. Quem não conhece, é interessante ver, né? Então, essa experiência, né? E em outros lugares também existem, né? Menos conhecidos, mas a Ponte de Niterói é bem conhecida, é uma coisa bem interessante da gente falar. E aqui é bem ruim, né? Olha, isso aqui, olhe bem a estrutura, não precisaria estar aparente dessa forma, né? Isso aqui poderia ser com certeza mais baixo, né? Isso aqui poderia ser reestudado. Então, a questão técnica aqui deixou a desejar, né? Logicamente, a questão econômica também temos problemas, né? Então, é tudo um assunto relevante e dentro da parte da escolha das fundações, né? Então, isso é bem sério. Bom, uma outra situação que eu gosto sempre de frisar, né? Mas a fundação tem obrigatoriamente que ficar aprofundada no terreno? Sim. Quando a gente pensa em fundação, é sempre uma estrutura que vai ficar dentro do solo, dentro do subsolo, apoiada nesse leito resistente que fica dentro do solo, tá? E dentro do subsolo. E por que a gente faz isso? E não é diferente, né? Então, existem 2 razões básicas para este aprofundamento das fundações. O primeiro deles é evitar o escorregamento lateral. Então, quando você faz aquilo protegido dentro do solo e lá no subsolo, então, naturalmente, você evita que as laterais dessa estrutura venham a sofrer algum tipo de injúria e venham a escorregar,
tá? Então, isso aqui é uma coisa bem importante. E uma outra situação, né, que quando a gente faz esta fundação aprofundada no terreno, né, enterrada, aprofundada, então, assim, ao fazer esse procedimento para a gente definir a fundação, para a gente fazer a fundação, a gente naturalmente elimina a camada superficial de solo, que geralmente é composta desse material de decomposição, que importa para nós, enquanto agricultura, né? E que é a camada do solo, onde ele é mais estruturado, onde ele tem mais material orgânico, enfim, que é bom para a planta, né? Mas para a construção civil é danoso, tá? Então, assim, a eliminação dessa camada superficial, e aí o leito de fundação, ele normalmente fica plano, apoiado nesse subsolo resistente, e aí sim preparado para receber, né, essas estruturas de alicerce. Então, a basezinha da fundação fica apoiada nesse subsolo resistente, nessa camada durinha, e aí eu tenho a estruturação do que a gente chama de alicerce da construção, né? Então, uma sapata isolada, uma sapata corrida, uma outra estrutura mais complexa, né, que a gente vai ver na sequência, né? Então, é isso que acontece. Bom, feito isso, nós temos como classificar, então, os tipos de fundação, né? Então, como é que divide, como é que a gente classifica as fundações? Então, nós temos dois grupos, tá? Em função, basicamente, da profundidade em relação à estrutura da edificação. A primeira a gente chama de fundação rasa ou superficial, ou fundações rasas ou superficiais, e as fundações indiretas ou profundas. Então, normalmente, as fundações rasas ou superficiais, elas são utilizadas em construções de menor monta, né? Onde as cargas são menores e, consequentemente, o leito resistente será encontrado a uma profundidade menor, tá? Agora, as fundações indiretas ou profundas, vide as estacas, que são normalmente utilizadas para os prédios, né? Então, o que acontece? Como as cargas são maiores, consequentemente, a profundidade onde eu vou encontrar lá no meu solo, no meu subsolo, o leito resistente, ela vai ser maior, tá? Então, por isso que recebe essa denominação, fundações indiretas ou profundas, né? E as fundações rasas ou superficiais, tá? Bom, vamos falar das fundações rasas ou superficiais. Então, eu tenho as cargas da estrutura sendo transmitidas ao solo, ao subsolo, diretamente pela fundação. Então, vejam bem, ó, eu tenho aqui o pilar, ele está conectado à sapata, e a sapata responde, né, pela distribuição das cargas direta no solo, tá? Então, ó, fundações rasas ou superficiais, a carga é transmitida ao solo, ao subsolo, de suporte, diretamente pela fundação, tá? Então, aqui, ó, sapata sendo apoiada e distribuindo a carga. Agora, opa, andou a imagem aqui. Ih, depois a gente sobe um pouquinho. Aí eu tenho o quê? Nessa categoria das fundações diretas, né, das fundações rasas, eu tenho a sapata corrida simples, né? E aí, como é que ela é viável? Olha bem, ó, a sapata corrida simples. Ela é viável quando eu tenho o quê? Quando eu tenho, pensei que tivesse caído a internet, não caiu, graças a Deus. Então, assim, ó, quando eu tenho uma carga, uma quantidade de carga pequena, né? E aí, consequentemente, a profundidade de escavação também vai ser pequenininha, tá? Então, assim, ó, o que é esse pequeno? Vamos ver se eu já tenho aqui as medidas para vocês verem. Não tenho aqui. Então, assim, ó, olhe bem a carinha da sapata corrida, né? A sapata corrida ou a sapata, um dos tipos da minha sapata simples, né? Das minhas sapatas superficiais, né? Ela percorre todos os limites das paredes. Então, embaixo de cada parede, eu tenho essa sapatinha. E ela corre como se fosse a continuidade da parede, só que dentro do solo, tá? Então, o que eu tenho, né? Eu tenho a parede lá, eu tenho a laje, né? A partezinha que dá suporte ao piso. Eu tenho o que a gente chama de baldrame, que é uma vigazinha que a gente dimensiona para receber fazer essa interligação, né? Recebe a carga e faz a interligação com a sapata aqui embaixo e aqui a sapatinha embaixo. Bom,
um critério aqui, né? A gente, mesmo que a gente ache, a gente dimensionou a carga é pequena, o solo é bastante resistente. Digamos que o solo já a 20 centímetros de profundidade pudesse receber essa carga. Não. Então, assim, é uma questão técnica. A profundidade mínima dessa sapata seria meio metro, seria 50 centímetros, tá? Então, a gente não vai fazer uma fundação com menos de 50 centímetros de profundidade, tá? Aí, vamos mostrar uma foto aqui, ó. Então, como é que ela pode ser executada? Lembra quando eu mostrei para vocês lá nos materiais, que eu falei para vocês, olha, aquela foto das pedras naturais lá, que são aqueles primeiros materiais que a gente estudou, isso aqui eu vou usar de novo quando eu falar das fundações. Exato, tá aqui, ó, a fundação do tipo direta contínua, a sapata corrida, sendo construída com pedras naturais, tá? Essas pedras estão sendo argamassadas, unidas, tá? Mas eu poderia estar fazendo com alvenaria de tijolos, com alvenaria de blocos, com alvenaria de... as pedras, como eu estou usando aqui, tá? E aí, assim, ela não tem uma profundidade nunca inferior a meio metro, tá? Então, aqui, ó. Aqui seria um desenho do que está sendo feito aqui, né? A basezinha da sapata, aí eu tenho aqui a interligação que a gente chama do baldrame, né? E já começa a parede aqui para cima, tá? Então, as nossas sapatas corridas. Aí, uma coisa que é bem importante, né? Que a gente tem que pensar. Quando a gente vai fazer a fundação, seja ela de que tipo for, né? A gente tem que pensar que, sendo ela para pequenas cargas, numa profundidade rasinha, pequena, ou numa estrutura, né? De maior monta, de maiores cargas, né? Onde eu vou usar um outro tipo de fundação, que não a direta, né? O solo é uma entidade viva, né? Então ele sempre vai sofrer algum tipo de deformação. Mas lógico que essa deformação ela é previsível e ela é compatível com a própria deformação da própria estrutura, a acomodação que acontece naturalmente da estrutura, tá? Então, assim, o que aconteceu naquele prédio que afundou, né? Então, assim, a deformação do solo foi tão grande que não foi compatível com a estrutura, com a própria acomodação da estrutura, e aí provocou o rompimento. Rompeu o solo, né? Rompeu a fundação, rompeu a estrutura que estava em cima também do prédio, tá? Então, isso é previsível, a gente sabe o que acontece, tá? Então, existe, sim, uma deformação previsível, tá? Bom, um outro tipo de fundação do tipo direta, de tipo rasa, né, do tipo superficial, então nós temos os blocos de concreto simples. Então, aí, assim, ó, quando eu vou fazer a sapata corrida, vamos voltar aqui, ó. Quando eu for fazer a sapata corrida, vou voltar aqui para vocês. Quando eu for fazer a sapata corrida simples, que é essa aqui que segue embaixo de todas as paredes, né? Então, ou esse outro tipo que eu falei para vocês aqui, todos eles são do tipo fundações superficiais rasas, tá? Só que, quando eu falo na sapata corrida, tá? Nessa aqui, eu estou falando de uma estrutura onde o leito resistente, onde a camada do solo, onde essa base vai ser assentada, ela é encontrada a uma profundidade máxima de 1,5 m, certo? Então, ó, essa fundação, ela vai ter uma profundidade mínima de 0,5 m e máxima de 1,5 m, tá? Máxima de 1,5 m. Agora, ainda dentro dessa categoria das fundações superficiais, fundações rasas, né? A gente ainda tem os blocos de concreto simples. Então, neste caso, o leito resistente, ele vai ser encontrado a uma profundidade entre 1,5 m, ou seja, abaixo de 1,5 m, e até 5 metros de profundidade, tá? E aí, assim, eu faço a opção pelo concreto simples quando a parte de tração ela não necessitar de armação de aço, ou seja, ela não precisar receber, né, uma alma metálica. Então, ela é feita só com um bloquinho de concreto simples normal, tá? Então, ó, a sapata corrida ou os blocos de concreto simples, né? Então, assim, eu não tenho o efeito do carregamento de tração significativo, então eu não tenho armadura metálica, tá?
Nas fundações, né, na sapata corrida, eu tenho uma estrutura em que a camada resistente se encontra até 1,5 m, tá? Então, digamos, eu fiz a prospecção lá do meu subsolo e achei a camada resistente. Resistente significa capaz de suportar as cargas que eu vou ter para cima do solo, né? A 1,20 m de profundidade. Opa! Tem alegação técnica para ser construída sapata corrida, certo? Ah, não. Eu achei o leito resistente a 4 metros de profundidade. Opa, não dá para ser sapata corrida, mas pode ser um bloquinho de concreto simples. Mas, se essa parte de tração, esse carregamento de tração, não necessitar de uma armação metálica. Então, o que acontece? Naturalmente, as pessoas optam, ou eu faço sapata corrida, onde a profundidade do leito resistente está a no máximo 1,5 m, ou eu acabo optando por fazer a sapata isolada armada, né? Que é muito parecida com os blocos de concreto simples, só que elas têm uma malhazinha metálica, ou seja, então elas resolvem o problema das cargas de compressão, mas também têm capacidade, né, de receber, ou seja, elas têm um nível de carregamento de tração, né, que pode ser suportado por uma armação metálica, por uma malhinha metálica, tá? Então, é isso que difere a sapata isolada armada do nosso bloquinho de concreto simples, tá? Então, no caso aqui, e aí, na verdade, as pessoas acabam optando por fazer. Quando a cava é pequena, quando a carga é muito pequenininha e a cava, né, que a gente vai fazer, quando a gente faz a determinação do leito resistente com menos de 1,5 m, eu opto pela sapata corrida. Ah, quando eu penso em leito resistente mais profundo, né, mais limitado a 5 metros, eu faço a opção pela sapata isolada armada, né? Sapata isolada de carga centrada e de estrutura armada, tá? Então, essa é a estruturazinha da sapata. Aí vocês vão perguntar assim, prof, mas eu encontrei o leito resistente a 4 metros de profundidade. Toda a parte de cava será preenchida com a sapata? Não. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu dimensiono a sapata tem uma alturazinha que a gente vai aprender a calcular, e ela normalmente é inferior a toda a profundidade onde ela vai ficar sentada. Então, o que acontece? Toda essa dimensão aqui, este comprimento aqui, até chegar na superfície, é vencido por um toco de pilar, que é a continuidade daquele pilar que eu tenho para fora do solo, né? Que vai dar a estruturação, que vai receber as cargas lá do telhado, aquelas coisas que a gente já tinha conversado anteriormente, tá? Então, é isso que acontece. Aí, o que eu tenho mais? Aí eu tenho as fundações indiretas, né? Então, as fundações indiretas ou profundas, então, nesse caso, o leito resistente, ou seja, a camada lá do subsolo que vai receber aquela carga, ela é encontrada abaixo de 5 metros de profundidade. Então, por exemplo, achou a camada a 8 metros de profundidade, né? Então, logicamente, não é viável a gente construir uma fundação do tipo superficial rasa, tá? Até porque também eu tenho uma estrutura de cargas muito significativas, né? Então, no caso lá da construção do CBS 02, né? Então, e tem uma outra questão, né? Quando você faz a determinação dos pontos lá e do leito resistente, como o solo não é uma estrutura completamente homogênea, né? Então, assim, eu posso ter, numa mesma construção, pontos, né, de fundação em diferentes profundidades, porque eu encontrei um leito resistente a diferentes profundidades. Então, por exemplo, lá no CBS 02, eu tenho na parte que fica mais pertinho do CBS 01, alguns pontos são mais rasos, né? São menos profundos. Quanto mais próximo, né, lá da estrada, né, mais da baixada ali, as profundidades são maiores, né? Então, eu posso ter pontos, por exemplo, a 8 metros, 9 metros, 10 metros, né? Então, isso também não é uma única profundidade em toda a extensão da construção, tá? Isso aqui é bem claro também, tá? Bom, nós vamos aprender a dimensionar, né? Nós temos habilitação para as sapatas isoladas armadas, os blocos de concreto e as sapatas
rasas, sapatas corridas simples, tá? Nós não entramos no mérito do dimensionamento, né? Então, eu mostro para vocês, a gente conversa, mas as fundações indiretas, com as estacas, né? A gente não faz o dimensionamento porque envolve, né? Então, são estruturas de concreto armado, envolve, né, cálculos mais elaborados, a parte de resistência de materiais mais aprofundada. Então, isso aqui fica a cargo do engenheiro civil, tá? Então, mas eu falo com vocês aqui. As fundações do tipo indireta, né, as profundas, então eu tenho os tipos, né, as estacas, que podem ser pré-moldadas ou moldadas em loco. O que são as pré-moldadas, né? Então, depois que eu faço a prospecção do meu terreno, né, que eu acho os pontos, as profundidades, né, ao longo, né, de toda a estrutura, aonde está o leito resistente, então eu posso comprar, né, de uma empresa idônea uma estaca pré-moldada, né, que tenha o comprimento e que tenha a estrutura que eu possa utilizar ali, ou eu posso fazer a cava e montar essa estrutura em loco, tá? Agora, eu tenho uma outra estrutura que é muito mais robusta, que a gente chama de tubulões, que é isso aqui, ó. Ele tem muito a aparência de uma escavação de poço, aqueles poços freáticos rasos, que eu acho que vocês já devem ter visto com a prof. Leusane. Então, assim, eles têm muita essa aparência, tá? Vou mostrar para vocês. São estruturas muito mais robustas, né? Tá mais na frente aqui. Não, vou falar mais para frente. Então, são estruturas mais robustas, eles têm uma dimensão, né, meio metro, 80 centímetros, 1 metro de diâmetro, né, então são estruturas muito mais robustas. Aqui a gente não tem exemplo de tubulão nos nossos prédios, a gente só tem estacas, né? E o CBS 01 foi todo feito com estacas pré-moldadas, ou seja, foi todo ele dimensionado e a estrutura foi comprada, né, da mesma empresa que pertencia à construção do prédio, também tinha as peças pré-moldadas, né? O CBS 02 não, tudo no CBS 02 foi moldado em loco, tudo, tá? E a gente não tem tubulões ali, não, tá? Então, essa estrutura é muito mais robusta, não houve necessidade, não tem uso ali. Bom, um pouco mais sobre as estacas, né? Elas podem ser cravadas ou escavadas. Cravadas, se eu tenho estruturas pré-moldadas, e escavadas, se eu tenho que fazer a escavação e tenho que construir a estaca dentro dessa estrutura escavada, tá? Bom, de que material eu posso fazer essa estaca? Eu tenho a madeira, né? A madeira roliça ou a madeira em seção serrada, né? Então, normalmente, essa seção deve ser uniforme, a madeira deve ser descascada, deve ser tratada. E para madeira, normalmente, a gente recomenda, né, a profundidade máxima de 8 metros. Então, acima disso, a gente não faz uso da estrutura madeira como estaca, tá? E dependendo da madeira, eu posso ter cargas de até 15 toneladas por ponto, tá? Então, madeira, dependendo do tipo de madeira, né? Dependendo da situação que eu tenho, eu posso ter essas cargas todas, né? Agora, uma coisa que é importantíssimo a gente cuidar quando a gente opta por uma estaca em madeira é a constante mudança na altura do lençol freático, né? Então, assim, hora tá com muita água, hora tá seco, hora tá muito água, então, assim, essa alternância causa o apodrecimento da estrutura. Então, não é legal, tá? Então, a gente sabe que isso aí é problemático quando eu faço uso da madeira. Mas, quando eu faço uso do concreto pré-moldado, por exemplo, que são estruturas fabricadas em concreto armado, normalmente, indústrias idôneas e especializadas, elas apresentam uma excelente resistência à compressão, à tração, por causa da alma metálica, à flambagem, elas não flambam, né? Lembra? Elas são compridas, elas se assemelham muito aos pilares, então elas não flambam, né? Elas são bem resistentes. E aí, no caso, né, o próprio material concreto pré-moldado, ele melhora o fator de atrito com o solo, né, pela rugosidade do material, e só que assim, ó, como a gente compra a estrutura muito comprida, e ele é um diâmetro bastante pequeno em relação ao seu comprimento, tem que ser trazido com muito cuidado para o lugar onde vai ser utilizado, tá? Então, isso é uma das desvantagens de quando eu faço a fundação pré-moldada, tá?
Mas eu posso montar essa estrutura em loco, né? Escavar e fazer ali a minha estaca em loco. E tem também os tubulões, tá? Então, quando eu tenho altas cargas de estrutura, por exemplo, uma base de uma ponte, um edifício altíssimo, né? Esses edifícios que hoje fazem com 80, 50, 60 andares, né? Grandes construções de uma forma geral, acabam optando pela construção das fundações do tipo tubulon, tá? E aí, normalmente, elas recebem, né, uma camisa metálica, né, que vai ajudar a evitar o desmoronamento, né, das laterais. E a gente tem que pensar que se for construir, por exemplo, em água, se for abrir em água, né, essas estruturas, elas são geralmente, né, fechadas, né, e aí tem todo um processo, né, para essa escavação. Então, estou mostrando aqui uma pessoinha, né, mas não necessariamente precisaria ser assim, né, mas é uma estrutura encamisada, né, uma malha metálica para evitar o desmoronamento, né, da lateral. Aqui não, aqui eu estou construindo essa escavação, fazendo essa escavação do tubulão, né, é um solo mais resistente, né, então eu não estou fazendo este encamisamento deste tubulão, mas normalmente é assim. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente poder conversar aqui. Então, vou voltar lá nos tipos de fundação, tá? Então, as fundações se classificam em rasas ou superficiais, né? E as indiretas ou profundas, tá? Então, esses dois tipos: rasas ou superficiais, indiretas ou profundas, tá? Dentro das rasas ou superficiais, eu tenho a sapata corrida, tá? Que é aquela que percorre todos os limites da minha construção, né? E quando eu opto por esse tipo de fundação? Quando as cargas são pequenas e quando o leito, consequentemente o leito resistente, se encontra a uma profundidade máxima de 1,5 m, tá? Lembrando que a gente não vai fazer fundação com menos de 0,5 m, tá certo? Bom, aí, não, eu encontrei o leito resistente e a carga um pouco maior, ela está ali a 1,80 m, 2 metros de profundidade. Que tipo de fundação eu vou usar? Do tipo rasa, superficial, né? Mas aí eu tenho que analisar, vale a pena um bloco simples de concreto ou uma sapata armada, né? Então, assim, o que diferencia uma coisa da outra? A presença de uma aula metálica, né? Então, no bloquinho de concreto, eu não tenho. Logicamente, para que eu preciso de uma estrutura metálica? Para o carregamento por tração. Se eu não tiver uma situação, né, significativa sobre esse aspecto, né, eu posso optar por esse tipo de fundação. Né? Agora, se eu acho que não, né, por exemplo, uma casa, eu vou fazer uma fundação, lá em casa, né, eu sempre gosto de dar o exemplo da minha casa lá em São Paulo, né? Então, assim, o leito era extremamente resistente, né? Da época em que ela foi construída, né, que ela tem, agora já tem mais de 60 anos. Então, assim, leito resistente, carga baixa, né? Lembra que eu falo para vocês, né, que a minha casa não tem um pilar sequer. Ela toda construída só com tijolos, né? Lembra que eu conto com vocês? O pai optou por fazer as paredes com tijolos inteiros. Então, as paredes são de 25 centímetros de espessura, tá? Inclusive as internas, um absurdo, né? Então, assim, os encontros das paredes simulam pequenos pilares feitos de tijolos, né? Então, lá em casa, a gente não tem pilar em lugar nenhum, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem a carga somente da própria parede, né? Que se repete ao longo de toda a construção. Como o leito é resistente, né, um terreno bastante resistente lá onde a minha casa foi construída, então, na época, né, o pai optou por fazer o quê? Fundação do tipo direta contínua. Então, a minha casa é só com sapata corrida. Então, embaixo de todas as paredes tem a sapata corrida, tá? Não sei qual é a profundidade do leito resistente lá, não sei, não lembro mais, tá? Mas foi assim a opção do pai, tá? Agora, aqui no CBS 01, não, né? É um prédio, né? Então você tem cargas bastante elevadas. Tanto no CBS 01 como no CBS 02, as fundações são do tipo indireta, né? Então no CBS 01, as estacas foram pré-moldadas, no CBS 02, se não me engano, foram todas moldadas em loco,
certo? Se eu não me engano, foi tudo rodado em loco. O processo construtivo foi um pouco diferente, né? Assim como todas as outras estruturas, né? No CBS 01 vieram todas prontas e é como se fosse um Lego, né? Foi montado. No CBS 02, não. Se preferiu fazer tudo em loco, foi feito tudo ali, né? E aí está terminando, tá? Então, opção, né? Fundação direta, né? Superficial rasa ou superficial, então tem a sapata corrida, os blocos e a sapata armada, certo? Esses três. Normalmente, o que o pessoal faz? Ou opta pela sapata corrida, quando o leito resistente é a menos de 1,5 m, ou opta pela sapata isolada, sapata armada isolada, que você teria o leito resistente encontrado abaixo de 1,5 m e limitado a 5 metros, tá? Agora, se as cargas são maiores e se o leito resistente é encontrado a uma profundidade superior a 5 metros, não adianta, não há indicação técnica do uso desse tipo de fundação rasa ou superficial. A gente vai optar, sim, pelas fundações indiretas ou profundas, né? E aí, quais são as duas possibilidades que nós temos? Normalmente, as estacas de madeira pré-moldada em concreto ou moldada em logo, também em concreto armado, e quando as cargas são muito grandes, como eu falei para vocês, é a base de uma ponte, é uma estrutura de barragem, é um prédio de muitos andares, muitas casas. Então, em vez de vocês usarem as estacas apenas, né, a gente faz o uso daqueles tubulões que eu falei para vocês, né, que são, eles parecem estacas, mas muito mais robustas, né, um dimensionamento muito mais robusto, tá? Então, queridos, seria isso, tá? Eu tenho depois o cálculo dessas coisas, eu vou só mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui, porque daí, isso aqui eu vou mostrar para vocês, a gente vai estudar isso aqui na próxima semana. Eu vou enviar aqui e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, assim, para hoje, vocês vão ter que dar uma olhadinha nessa parte aqui que a prof mostrou para vocês. Na semana que vem, a gente vai entrar nos cálculos e aí, ó, prof, vou mostrar para vocês aqui também. Aí eu tenho toda a parte dos formulários, né? E para a gente fazer exercícios, né? Sobre essa parte. Então, aqui nós vamos estudar a sapata isolada de base quadrada de carga centrada, tá? Onde eu vou calcular a área de apoio da sapata, depois eu vou calcular a altura mínima dessa sapata, como é uma estrutura que recebe, né, que é carregada com elementos de tração, né, que vai também ter que vencer os esforços de tração, eu tenho que calcular o que são esses esforços de tração e dimensionamento da malha de ferros para fazer a estrutura armada, né? Agora, eu tenho o quê? Eu tenho vou fazer a sapata corrida também, né? Então, que é a sapata o outro tipo, né? Então, eu vou dimensionar a largura da sapata, porque eu não vou falar em área, porque ela percorre todas as dimensões das paredes, né? Ao longo de todas elas. Então, na sapata corrida, eu vou calcular a largura da sapata, eu vou calcular a altura mínima dessa sapata corrida, também os esforços de tração, caso eu queira armá-la, e caso eu queira armá-la também, eu vou poder chegar ao dimensionamento da seção dos ferros, tá? Então, assim, aí vocês vão olhar, quando a gente calcular a semana que vem, que isso aqui dá um irrisório, né? Tanto que as pessoas acabam não fazendo. Fazem só a parte de concreto, né? Ou a parte, pode ser em concreto, em pedra, alvenaria, seja lá o que for. Aqui eu tenho algumas tabelas que a gente vai precisar usar, né? Que é as referências dos aços, tá? E aqui a seção em centímetros quadrados dos ferros redondos, onde eu vou usar para a sapata armada, tá? Então, e aí depois eu vou fazer exercícios com vocês, tá? Isso na semana que vem. Tranquilo? Como é que ficou essa parte das fundações? Quero saber se vocês têm dúvida. Alguma dúvida nessa parte teórica das fundações? Tranquilo? Oi, prof.
Prof, tranquilo, Diga, viu, Guido, prof? Eu acho fala. que ficou bem claro o conteúdo. Assim. Ficou bem claro o conteúdo, assim, sem dúvida da minha parte, tá? Aham, bem tranquilo, né, Alisson? Aham, bem tranquilo. Com Aham, certeza, na hora do exercício ali, que é mais complexo, a gente acaba tendo uma dúvida ali, com certeza. Mas, por hora, eu fiquei sem dúvida, tá? a prof faz um amarrado das coisas para ficar bem simples para vocês, viu? É, não, sim, sim, com certeza. Bem fácil, bem palatável. É isso que eu chamo, né? Então eu cuido muito para ficar assim palatável, né? Para não ficar muito enfadonho. E aí assim, então eu quero que vocês deem uma olhadinha, né? Olhem de novo a parte teórica, já está ali para vocês. Eu não tiro, tá? Eu não tiro do mundo de vocês, está tudo ali para vocês direitinho. Aí vocês olhem, deem, sabe, façam uma revisão de novo, voltem, vejam os critérios, aquela parte aqui, ó, que mostra vocês na escolha, né, das sapatos, essas questões aqui, aspectos técnicos, aspectos econômicos, né? Então, essa questão da execução, dos problemas com as estruturas vizinhas, né? Então, deem uma olhadinha com bastante carinho nessa parte, tá? E aí, amanhã, então, a partir do meio-dia, vocês respondam aquele questionáriozinho para vocês verificarem se vocês estão sabendo, né, bem direitinho as coisas que a prof perguntou para vocês e que eu deixei aqui para vocês, tá? E na aula seguinte, né, na terça-feira que vem, nós vamos fazer exercícios e aí a gente vai fazer as considerações, né? Nós vamos fazer, né, um exercício de um tipo, do outro, a gente vai misturar os dois, a gente vai comparar, a gente vai fazer uma conversa bem boa usando os cálculos, né? A gente vai. E não é difícil, tá? Eu posso garantir para vocês que é bem tranquilo. Mas venham com vontade de fazer os cálculos, tá? Então, essa parte das fundações, aí eu paro um pouquinho com essa parte, tá? Daí, na sequência, eu vou falar de algumas coisas que são bem interessantes também e que normalmente o pessoal não fala, né? Que é o quê? É a parte de tanque séptico, que é a parte de as para contenção de águas de chuva, cisternas, né? Então eu falo de uma coisa bem prática para vocês, né? Que normalmente não se vê na parte de construção, né? Na parte de construções rurais, mas que, pela minha experiência, eu percebo que é muito importante para vocês, sabe? Porque, assim, às vezes a gente sai do curso e algumas práticas que são bem importantes fica relegado, né? Então, eu vou falar muito sobre essas questões com vocês, a gente vai fazer um momento e depois eu volto ainda para falar com vocês das vigas, né? Que é um cálculo mais chatinho do ponto de vista matemático, né? Mais cálculos, mas aí a gente volta, né? Então, a gente vê toda a parte conceitual, tem toda a parte de cálculo também, e aí a gente vai acomodando as coisas. Tem mais algumas outras coisas que a gente tem que ver ainda, né? Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês? Vai ficando, vai dando uma alternada, né? Vai ficando um pouquinho mais difícil, fica um pouquinho mais tranquilo, depois fica um pouquinho mais complexo, depois fica um pouco mais tranquilo. A gente vai alternando, né? De maneira que vocês consigam compreender os conceitos básicos, né? Consigam, enfim, trocar com a prof, né? Aqui as nossas informações. Então é isso, queridos. Sim, Diego, a Veneza usou nas construções mais antigas, né? Era muito comum a utilização de madeira, né? Então, assim, e em outros países, assim, o Brasil é que gosta muito dessas construções com concreto, né? Assim, olha, nos Estados Unidos a gente tem, né, as casas, né, no Canadá, as casas, na Europa, de uma forma geral, assim. Então a gente observa, lógico, tem construções mais elaboradas, tem coisas mais complexas, né? Mas a gente vê muito uso da madeira fora daqui, né? Eu não sei por que é que as pessoas, eu não sei o que acontece que as pessoas não
não gostam da construção de madeira, né? Eu acho assim, eu sou uma defensora de caderneta, que eu digo, né? Das construções de madeira, né? E para o pessoal que faz engenharia florestal, né? Eles sabem do que eu estou falando, né? Então, assim, mas vai explorar madeira de lei, vai, né? Enfim. Não, tem construções que a gente faz, mas a gente sabe que madeiras que normalmente, de repente, não seriam indicadas para serem utilizadas nessas construções, né, de maior carga e tal, elas podem sofrer um tratamento, né, que podem garantir uma resistência, uma durabilidade, né, para essa madeira e que é tão bom quanto, né? Tem algumas limitações técnicas, enfim, mas, né? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando dessas madeiras que a gente faz, essas madeiras tratadas que o pessoal fala. Aqui tem uma empresa que trabalha com isso, eu não vou lembrar o nome agora, mas eles fazem o tratamento do pinus, né? E aí ele fica, né, resistente, muito resistente, né, ao aparecimento de fungos, né, de toda a monta de problemas que poderiam ter, né? E é uma madeira simples, né? Então, e é engraçado, sabe? É uma experiência minha, né? Eu ainda quero construir uma casa para mim em madeira tratada, né? E aí, assim, toda vez que eu falo sobre isso, né, em alguns lugares, então as pessoas sempre relacionam a construção com madeira, aquela construção muito arcaica, aquela construção muito simplesinha, aquela coisa assim de pau pregado, sabe? Aquela coisa muito simples. E que também tem o seu valor, mas eu não estou falando disso, né? Então, hoje a gente tem tecnologia, né, para fazer de tudo, né? E se equiparar, né, às construções tão quanto resistentes, né, quanto os materiais convencionais. Uma outra coisa que eu destaco na madeira é que a madeira tem propriedades térmicas, né? Então, assim, o pessoal diz assim, mas a madeira é quente. Não, não. A construção feita em madeira, ela aquece, ela protege, né, no inverno, nas baixas temperaturas, você consegue fazer um trabalho legal, né, com isolamento com esse material, mas no verão também ela é uma estrutura fresca, vamos dizer assim, né, uma estrutura, então assim, é um material vivo, né, é um material que você consegue trabalhar essas questões, né, diferentemente de uma estrutura de concreto armado, né, diferentemente de uma construção de alvenaria, né, então assim, a gente sabe, né, por exemplo, a estrutura de concreto, se você incide sol sobre ela, né, ela vai guardar aquela elevada temperatura, aquele calor, né, por um tempo enorme, né, então, assim, ela fica quente, né, ao contrário da madeira, que é muito mais tranquila, né, então, eu sou uma pessoa que defende muito o uso da madeira nas mais diferentes formas, né, quer seja em fundação, em estruturas acima do solo, em estruturas de vedação, né? Lógico, desde que guardadas as devidas precauções, né? A madeira tem que ser tratada, a gente tem métodos construtivos que equiparam as coisas, né? Então é isso, né? Eu sou uma defensora das madeiras, né? Então, tranquilo, entenderam tudo direitinho? Então, eu vou agradecer. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou agradecer vocês, a presença de vocês. E mais uma vez eu repito: a semana que vem, daí eu faço uma nova sala que fica disponível para vocês na aula. Então, vocês clicam e entram na sala aqui com a prof, tá? Se houver alguma modificação, né? Se a gente fizer de uma outra forma, não no BBB, enfim, se qualquer coisa a gente fizer de diferente, eu aviso vocês também, né? E deixo lá tudo direitinho para vocês. As aulas já tinham sido todas feitas, eu aproveitei as férias, né? Para fazer as aulas, tá tudo prontinho. Eu tinha feito tudo com o Google Meet, né? Como a gente está com essa limitação de gravação, então estão lá as aulas, né? Não está aparente para vocês, mas as aulas estão todas preparadas para as sessões do Google Meet, mas elas terão, né? Ficarão visíveis para vocês no BBB. Combinado?
E qualquer coisa, meninos, vocês me chamem, tá? Por favor, me chamem, me liguem no celular, me chamem aqui no celular. É mais fácil. E-mail não, viu, gente? E-mail eu recebo 500 mil. Me chamem no celular, tá bem? Vou encerrar a gravação aqui. Uma boa semana para vocês, fiquem bem e nós nos encontramos na próxima semana, tá bem? Um beijo para vocês, queridos. Até! Um abraço, prof. Até semana que vem. Fique com Deus!